Bom, mais uma vez, Marcelo, lá, um prazer ter você aqui com a gente nesse evento. Hoje, para a gente falar aí sobre segurança de nuvem e gerenciamento de identidade. Dar as boas-vindas para você e também para todo mundo que está acompanhando aí, separou esse horário para participar com a gente. Hoje a ideia é mais um bate-papo também. Eu vou mostrar algumas alternativas aqui durante esse nosso bate-papo, explorando esse mundo aí de gerenciamento de identidade, algumas formas que as empresas podem encarar, né, esse desafio de uma forma simplificada também. E contar com a participação de todos que estiverem aí na audiência, fazendo as perguntas. Eu sempre faço isso, mas ninguém respeita, né? Eu tô muito ruim nessa parte aí. Utilizando a feature de perguntas ali, de questions, para facilitar a dinâmica aqui, tá? Pelo chat acaba passando alguns pontos, a gente pode ficar aí perdido na conversa, mas a ideia é a gente interagir bastante nesse período que a gente estiver comentando aqui sobre gerenciamento de identidade e a importância desse assunto aí para as empresas. Preparado? Opa! Então tá bom. Só o microfone aí que hoje deixou. Exato, mas eu acho que dá para escutar assim, um pouco agudo, mas tudo bem. Não, tá tranquilo. Vou só mudar aqui de lado já, porque eu vou usar a tela aí daqui a pouco, aí eu já mudo aqui. Beleza. Então, bom, então vamos iniciar esse nosso bate-papo. A primeira pergunta, né, e começar até para dar uma contextualizada para todo mundo, qual que é a importância do gerenciamento de identidade dentro de uma organização? Eu pergunto isso porque a gente vê vários cenários. Eu já trabalhei em data centers, fazendo a sustentação de N clientes, e o desafio era geralmente, né, era a questão do gerenciamento da identidade dos seus colaboradores. Qual que é essa importância que a gente tem que dar para o assunto? Acho que a importância é muito simples. Fazer com que cada pessoa acesse o recurso que ele ou ela precisam acessar, definindo usuários de acesso individualizado, com perfis de acesso apenas às atividades, aos sistemas, aos ambientes físicos que eles deveriam acessar. E aí surge aquela questão, né? Como fazer uma gestão eficaz do momento que o funcionário ele é admitido, na verdade o recurso, porque ele pode ser um funcionário, pode ser um prestador de serviço, pode ser um terceiro, então pode ser um cliente, então é o recurso que precisará ter o perfil de acesso àquilo que ele precisa, nada mais e nada menos. E nestas nossas andanças relacionadas à gestão de identidade, eu já gostaria de puxar um assunto, Tony Mar, que nos remete a essa semana, né? Autenticação federada, que é quando a gente conta com um terceiro para a gente se autenticar. E eu sei que muitos de nós nos sentimos extremamente tentados em usar o Facebook como mecanismo de autenticação. E aí, o que acontece quando ele cai fora? As pessoas não entram? Então, nada contra o Facebook, de novo, tá? Mas você está confiando num terceiro. Desde que esse terceiro seja robusto, seja seguro, que não acesse os seus dados, mantenha a sua privacidade, seja um ente que te promova um acesso com a devida confiabilidade, eu entendo que esse ente ele pode ser usado. E é claro, dentre as tecnologias, a mais conhecida por todos é da própria Microsoft, através do Active Directory. Então, queira-se bem ou não, claro que não é um único, nós podemos falar de vários sistemas que fazem a gestão de identidade, usando desde protocolos LDAP, Lightweight Access Direct Protocol, até Radios, TACACS, entre outros. Nós temos vários mecanismos utilizados, independente da tecnologia. Nós devemos estar cientes acerca da gestão desse processo, que tem que ser dada uma entrada ou pelo RH, ou por uma área de compras, porque eu posso ter fornecedores,
eu tenho que ter um processo de manutenção e gestão, revisão periódica, já que certos entes podem ficar lá dentro dormentes, a pessoa pode esquecer de ter que remover. Pensar em eventualidades, que inclui revisão de acessos, a pessoa saiu de licença, de férias, a pessoa morreu, então eu tenho que pensar o quanto eu bloqueio o acesso ou eu tiro o usuário daquela base. Os logs, que vão me permitir a tal rastreabilidade dentro de sistemas que realmente o processo de gestão de identidade permitirá o acesso. A avaliação periódica quanto às atribuições de direitos e privilégios até determinado ciclo de vida do indivíduo, quando ele se desliga da organização, seja ele como cliente, como prestador de serviço ou qualquer outro. Então, Tonimar, a importância, eu diria, é total, que vai da catraca do sistema de acesso físico aos sistemas que hoje estão já em cloud. Então, é só isso. Bacana. E pegando esse gancho, né, um ponto que eu vi muito isso durante esse processo de gestão de data center e de clientes, era a questão do lastro, né, que era criado por essas contas, porque tem um papel importante que é o RH, que é por onde a pessoa entra, né, o recurso ali nasce, o RH que faz o onboarding, e a parte da saída. Então, você entra e sai pelo RH. E você tem uma participação da área técnica, porque tem que criar o usuário, tem que apagar o usuário, mas existe esse ciclo de vida do próprio usuário aí da identidade na empresa, que ela pode entrar, vamos supor, como um estagiário, e ela vai adquirindo, né, perfis, vai ganhando responsabilidades, né, e vai crescendo ali dentro, só que o que a gente vê muito no mercado é que vai acumulando, né? Então ela entrou com um perfil, por exemplo, para trabalhar numa área administrativa, tem um conjunto de perfis, aí ela passa para uma outra área, por exemplo, comercial. Geralmente, aquela primeira permissão que ela teve continua lá, né? Porque o pessoal faz a adição de uma nova, de um conjunto de permissões de acesso, e na maioria dos casos o pessoal continua tendo ali os privilégios que tinham anteriormente. Os grupos falam muito bem da questão do Active Directory, que é o mais conhecido e o mais comum, né, para fazer essa gestão, e você fica ali agregando recursos ali, acessos e tudo mais, e quando você vê depois de 3, 4, 5 anos da pessoa ali dentro da empresa, o que tem de amarração nela parece aquele jogo de pega-vareta, né? Para você tirar uma coisa ali, você fica pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Porque é tanto acesso e acaba o pessoal se perdendo. E aproveitando esse gancho, aí você acabou descrevendo uma solução nossa, né? A gente vai mostrar aqui, fazer um ping-pong com algumas soluções que a gente tem. Deixa eu fazer aqui a dança da janela agora. Eu tinha até separado aqui que era um dos temas, mas como você entrou nesse assunto, deixa eu só ver se a minha sessão, que não é pelo Facebook, está conectando aqui, para não ter perigo de ficar travado. Então, uma das soluções que a gente tem para a gestão de identidade é o AD Manager, que é uma solução que te dá ali um raio-x, que até brinca algumas reuniões que a gente participa, que é o sonho de qualquer administrador de identidade, né? Porque você tem aqui toda a informação sobre a quantidade de usuários que você tem no ambiente, uma informação importante que você comentou sobre contas que estão aí paradas, que ninguém está utilizando, tudo está no licenciamento, na licença maternidade, ou no período de férias, ou pior, né? Usuários que já foram desligados e estão só inativados no ambiente. Então, tem esse acúmulo nesse caso, de lixo. Então, a gente consegue ter aqui, né, nesse caso em específico, toda uma visualização, até perguntar se o pessoal está conseguindo enxergar a minha tela, normalmente. De vez em quando aqui o meu Firefox ele prega algumas peças na minha exibição. Vamos ver se todo mundo está conseguindo enxergar a minha tela. Quem quiser comentar no chat aqui, a gente avança. Aqui. Tá, então beleza, já temos um ok. Então,
Então, tá bom. Então, tá todo mundo visível aí. Então, aqui a gente consegue ter essa visão geral. E aí, o ponto importante, que é algo que, para as empresas, né, para quem opera, porque também não adianta ser uma solução que tem que ter um nível de conhecimento matrix, de criação de códigos, scripts, para extrair dados daqui, porque na hora que extrair o dado já mudou o cenário. Então, ela precisa ter esse acompanhamento, que é a facilidade de extrair relatórios a partir do próprio dashboard, né? Então a gente já consegue ter as informações, até de senhas expiradas de usuários, saber aqueles usuários que nunca logaram, né? Aqui eu costumo dizer que é um dado bem importante esse de usuários que nunca logaram. Imagina, numa indústria, por exemplo, vamos contratar 50 pessoas, e aí dessas 50, o RH esqueceu de informar que apenas 3 que iam começar na segunda-feira, o restante daqui um mês. E o nosso time de TI vai fazer o quê, né? A gente costuma ser binário nas coisas, né? Ou faz ou não faz. Chegou a solicitação, vamos fazer aqui no caso. Só que a gente cria esses usuários excedentes e eles possuem permissões, né? Possuem senha, que na maioria das vezes o pessoal define uma senha composta pelo primeiro nome da empresa, ou o primeiro nome da empresa, arroba o ano que está, né, para ficar mais fácil do gerenciamento, e distribui a senha ali, e depois, RH, boa sorte aí, quando passar para o usuário, ele faz a troca da senha. Só que a gente tem um gap aqui, né, nesse período que o usuário não loga, alguém pode aplicar um golpe aí internamente, nesse caso, e fazer o quê? Utilizar a credencial com privilégio. Imagina se aqui nesse meio tem alguém do time de suporte, que tem um administrador aqui, com um privilégio aqui, com a credencial, né, com permissões a mais. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, a gente consegue extrair relatórios pela ferramenta, né, tanto esse de usuários, usuários com duplicados, usuários inativos, a questão de quem nunca logou. Então, a gente consegue, de uma forma bem simples, já extrair essas informações. E a questão de tomada de decisão, já que eu posso selecionar todo mundo a partir de um relatório e fazer o que eu quiser aqui, né? De repente, deletar esses usuários, mudar alguma opção. Então, tem uma série de ações que eu posso fazer aqui. E até mesmo, né, se minha permissão aqui, de repente, como solicitante, posso gerar um chamado interno pedindo aqui para desabilitar o mailbox. Tem algumas atividades que a gente pode fazer aqui, só citando alguns casos aqui, ou desabilitar os usuários. Por exemplo, a gente pode colocar aqui e vai fazer essa requisição. Então, eu tenho um workflow aqui dentro. Então, essa gestão da identidade é importante porque eu consigo rastrear também as ações que eu faço dentro do ambiente. Então, vai gerar aqui uma atividade. Isso eu estou fazendo para desabilitar essas contas de usuários aqui. Então, eu posso executar ela, inclusive selecionar o período que eu quero que essa ação seja executada. Eu quero que daqui 5 dias. Então, eu posso configurar esse tipo de atividade. Como eu não lembro quais os usuários todos que eu selecionei aqui, eu vou cancelar a atividade, porque senão depois algumas pessoas vão brigar comigo aí na hora que eu for ter que demonstrar o produto para o pessoal. Então, tem essa possibilidade. Mas aqui, nesse exemplo, o legal é que a gente pode inverter, né? A gente falou tanto do RH, porque não dá para o RH a oportunidade de criar o usuário, fazer esse processo de onboarding, de fazer o gerenciamento, sabendo que ele é o ponto focal, né, da entrada e da saída. Aí você vai me perguntar, mas quem que é o louco, né? Eu sei que alguém vai colocar ali depois no chat, quem que é o maluco que vai dar acesso para o time de RH criar o usuário no nosso Active Directory? Alguém já pensou isso aí, que eu tenho certeza, né, nesse ponto aí, para que eu vou fazer isso? A gente pode criar aqui templates na parte de gerenciamento, né, da criação de usuários. Então, a gente pode ter vários tipos de templates, padrão, que a gente preenche tudo, e criar um template específico para o RH, onde ele informa apenas o nome. Então, vamos criar aqui
o usuário, vou selecionar o AU, posso até fixar já, de repente, por área de atuação, né? Posso fazer esse tipo de atividade. Posso dar o OK aqui e, em simples cliques, eu já tenho o usuário criado. E detalhe, eu não coloquei a senha, porque o próprio sistema já fornece para a gente uma possibilidade de criar uma senha randômica. Então, eu já tenho aqui uma senha com a complexidade alta, né, no mínimo aí 9 caracteres, as informações, já especifico isso. O usuário ele já é criado com todas as informações que a gente tinha comentado. Falou ali de qual departamento ele vai trabalhar, quais são as permissões, os grupos que ele deve fazer parte. E o RH só fez o quê? Colocou o nome e o sobrenome. Mais nada. Então, eu já consigo eliminar por aqui uma série de riscos, né, com relação a conceder uma credencial e tudo mais, de uma forma bem simplificada. Então, posso fazer isso por aqui. Se tiver integração com a solução nossa de Service Desk, por exemplo, essa mesma atividade pode ser realizada por ela. Então, dentro do nosso Service Desk, no portal, a gente consegue fazer esse tipo de ação também, de uma forma bem simplificada para o pessoal. A gente pode criar aqui e visualizar os nossos usuários, inclusive que a gente criou agora aqui também. E aí um ponto importante, né, tocando nesse assunto ainda, que a gente falou de cloud, então falou do AD, mas hoje muitas empresas têm o AD e também jogaram, né, fora o Exchange on-premises e migraram para um Exchange online. Está usando o Office 365 para fazer a gestão, acessar o e-mail, tem todos os benefícios ali, os malefícios e tudo mais, e o pessoal passa a usar. Então, em um único ponto, eu já consigo fazer o provisionamento, tanto no meu Active Directory, quanto na Azure, para fazer a criação do usuário. Então, eu não tenho um esforço manual, né, o fator humano, para fazer ali alguma coisa, que mude, de repente, uma configuração de aplicar licenças do Office 365, o provisionamento desse usuário. A gente consegue fazer isso também e ter o provisionamento por aqui. A questão do workflow que eu comentei, né, de fazer a criação dos chamados e a gente ter as solicitações. E um outro ponto importante é o poder aqui de fazer a automação de tarefas. Então, desde uma tarefa simples, mas que comum ninguém fazer, né, por exemplo, a limpeza do AD. Quem que se preocupa em excluir as máquinas antigas ou os usuários após um certo tempo de uso ou desuso, né, na verdade, dentro do Active Directory? Às vezes isso aí fica na mão de alguém e acaba sendo esquecido, não faz. A gente consegue criar essas automações aqui. E além disso, a gente pode também criar outros tipos de automações, como por exemplo aqui, criar um acesso temporário a um grupo. Deixa eu editar aqui essa política. Então, a gente consegue criar uma política para colocar um usuário em determinado grupo, baseado, por exemplo, num CSV que está em um arquivo no nosso ambiente, né, em algum servidor. Colocar também o usuário como administrador, né, levar a permissão dele por um período de tempo. Então, a gente pode fazer uma automação aqui, dentro da ferramenta, para adicionar no grupo administradores, e aí após 2 horas, ele vai rodar uma outra ação para remover. Então, imagina, eu preciso que seja levado o permissionamento do Fernando aqui, do nosso colega, e ele vai fazer esse acesso por 2 horas e depois ele tem que voltar ao permissionamento normal. Então, assim, a gente faz a aplicação do privilégio just-in-time, aqui no caso, para evitar justamente o quê? Opa, vou colocar o Marcelo Lau aqui como administrador, porque ele tem que fazer uma atividade, só que aí eu vou para casa, né? Vamos colocar o exemplo de alguém que fez uma Gmood no roteador numa segunda-feira. Eu vou deixar a Gmood lá rolando, eu vou para casa, deixo o problema para lá, volto, passa um dia, no outro dia é minha folga, eu tenho direito, aí passa-se os dias, o Fernando começa
a se acostumar ali com o poder, né, de estar como administrador, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Nossa, eu consigo instalar um aplicativo aqui na minha máquina sem pedir permissão, consigo fazer algumas coisas que eu não se sente o super-homem, né, dentro do ambiente, na verdade, né? E aí a gente vê que o quê? Esqueceu de ir lá e remover a permissão. Então aí já gerou outros problemas, né? Será que com essa permissão que foi dada, ele continua acessando somente o que ele tinha permissão? Ou passou a ter acesso também a acessar conteúdo, pastas que não deveriam? E aí estão infringindo uma das questões aí que a LGPD prega aí também, né, com relação a acesso e tudo mais, ao controle dos dados sensíveis. Será que ele ficou somente ali, não se deu conta dos poderes que ele tem, ou passou a executar outros? Fora isso, né, a gente comentou isso em um outro seminário que a gente participou, a questão das vulnerabilidades, né? Ele está com a permissão elevada. Se ele pegar uma virose aí pela internet, no navegador dele, jogar, será que isso aí vai ajudar aí bastante? Quem fizer o ataque externo? Fica a pergunta aí no ar, que aí eu devolvo daqui a pouco para responder aí. Então, assim, algumas ações que a gente consegue fazer o gerenciamento do ciclo de vida do usuário de uma forma simplificada. Então, a gente pode criar políticas, automações, delegações, inclusive, um ponto interessante é que por aqui a gente pode ter os usuários, por exemplo, a gente tem a Naila não é da área técnica, nunca vai ter acesso no AD, mas ela tem uma permissão dentro da solução, de um papel, onde ela vai fazer a criação de um usuário sem ser técnica. Então, a gente pode ter um ambiente sem técnicos administradores para utilizar e fazer a gestão através da solução. Parte de compartilhamento, né? Então, a gente pode vir aqui no gerenciamento, falar de permissionamento de file server, então a gente pode modificar o permissionamento em servidores com o usuário que tem a permissão na ferramenta, então ele vai ter essas informações, então a gente consegue trabalhar todos esses pontos por aqui, dar o permissionamento para quem que vai ser, de uma forma bem simples, sem ter a necessidade de fazer acesso ao servidor, gerar alguma vulnerabilidade. Você pode fazer por aqui também, de uma forma bem simples, e ter as informações. Esse é um primeiro ponto para a gente abordar aqui, com base no que a gente estava conversando. Deixa eu voltar para a nossa tela. Aqui, então, só dar essa demonstração sobre a importância, né, de você ter a gestão de uma forma unificada do ciclo de vida, né? Desde a entrada do onboarding do usuário, dos recursos que a gente tem, até a finalização. Então, eu brinco, eu costumo falar muito disso, que o RH tem um papel importante, porque é o que cria e quem descria, né, o usuário no ambiente. Porque você entrou, você passou pelo RH, a porta de entrada e saída, você vai falar com o RH. Então, para quem está ouvindo a gente aí, está assistindo, faça uma amizade com o RH, hein? Por favor, tenham essa amizade aí com a turma do RH, sempre do lado. Então, esse é um ponto importante, com base nisso que a gente estava discutindo, da criação, da autenticação e tudo mais, que a gente vê muitos cenários, né, até de extração de dados, né? Eu vou criar um monte de usuário no meu ambiente, né? Recebe aquela listinha na sexta-feira, às 4 da tarde, você está pensando no happy hour ali com a turma, e aí você tem que criar aquele monte de usuário, e você cria o usuário que vai começar na segunda, em teoria, mas acaba não criando, né, o usuário com uma forma de segurança. Aí você coloca uma senha que vai se repetir para todo mundo, faz aquele PowerShell gigantesco, que você esquece uma vírgula, você já tem que refazer novamente, e acaba gerando impactos. Então, dentro do nosso AD Manager, né, em cima desse assunto, desse tópico, a gente consegue gerenciar esse ciclo de identidade e acessos aí durante toda a permanência do usuário e, claro, delegar esses acessos, criando workflows e tudo mais. Então, esse era o primeiro tópico que a gente tinha que abordar.
E aí a gente vem para um outro, que é consequência desse. Como é que a gente rastreia os passos desses usuários dentro do ambiente? Qual que é a importância de ter ali uma auditoria contínua? Isso é um ponto que é importante a gente frisar, da auditoria contínua, porque a gente vê algumas pessoas que fazem, vou fazer a auditoria. Aí pega um bloco, faz um levantamento sobre aquele período e beleza, e acaba criando lacunas entre as auditorias. Ou fala, não, vamos fazer mais espaçadas as auditorias para pegar a amostragem, vamos dizer assim, né? Tem algumas abordagens que o pessoal acaba criando. Mas a importância aí da auditoria contínua do nosso ambiente. Qual que é essa importância? E aí eu vou deixar um gancho já para a gente abordar, que é com relação a quais são os desafios. A gente tem a importância da auditoria e quais são os desafios, ainda mais nesse momento que a gente vive aí, que é tudo interligado, né? Você comentou do Facebook como método de autenticação em alguns serviços, e aí ele para, como é que a gente fica, e no restante, como é que a gente encara aí esses pontos? Tony Marcos, quando a gente fala de auditoria, a primeira coisa que eu me lembro são questões de monitoramento também que estão relacionadas a esse processo. De nada adianta você executar atividades de auditoria se de repente você não sabe se as pessoas estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer em dias, horários corretos, de acordo com o comportamento que se espera. Eu imagino que todo mundo seja muito novinho aí, talvez nunca tenha ouvido o filme lá, Firewall, com Harrison Ford, quando ele era novo, inclusive tinha cabelo preto. E esse filme mostra exatamente o caso de um gerente de banco, ou de uma instituição financeira, onde a família ela é colocada em risco porque criminosos ameaçam os familiares para que ele faça uma série de coisas, sendo que ele tem direitos de acesso. Então, quando nós falamos um processo de monitoramento de auditoria, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Teoricamente, a gente lembra de matriz SOD, ou Segregation of Duties, mas na prática, a gente tem que pensar assim, né? Quem faz o que na prática? Será que um gerente deveria fazer uma atividade operacional? Será que um técnico deveria acessar alguma coisa às 3 da manhã? Então, quando nós olhamos essas questões de comportamento, onde a pessoa tem o privilégio, mas o comportamento ele está fora daquilo que é habitual, aquilo nos acende um alerta. E a preocupação da auditoria, aí o Tony Mark estava comentando, de quanto tempo seria bom fazer uma auditoria? Eu posso ter algo acontecendo agora, sem eu saber que está errado, eu só descobrir daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí já é tarde demais. Então, a auditoria, muitas vezes, ela trabalha com autópsia. E a autópsia é trabalhar com gente morta, ou seja, já aconteceu, Inês é morta. E a minha preocupação é ter algo que permita acompanhar o que está acontecendo, ter os alertas em momento oportuno daquilo que realmente deveria estar ocorrendo e ter gente, é claro, capaz de tomar uma ação, uma atitude para poder averiguar. Então, o assunto é simples, Sonimar. Será que as pessoas de confiança que deveriam acessar aquilo estão fazendo de uma maneira adequada? Será que eu tenho alguma coisa que não é utilizada há mais de um certo tempo que a gente fala, o que você faz quando você tem algo que você não usa há muito tempo? A gente fala assim, doa, né? Tem gente que guarda. Então tem gente que guarda acesso. Para quê? Vai que eu preciso no futuro. Essas pessoas, eu diria que nos dias atuais são acumuladores digitais. Por que ter acesso a algo que você não precisa? Então, na hora que a gente começa a perceber esses pequenos comportamentos que podem gerar um incidente de segurança, se você puder evitar em momento oportuno, eu entendo que isso deveria ser feito não só de tempos em tempos, mas algo monitorável, capaz de poder comprovar se de fato alguma coisa está acontecendo. Não que a auditoria não seja válida, eu entendo que ela é importante, mas saber o que está acontecendo no dia a dia é essencial. Bacana, perfeito. Isso aí já remete ao próximo tópico que eu vou apresentar aqui, mas aproveitando esse gancho, não tem como não
responder a essa questão, né, da auditoria contínua, né? Se você parar para deixar alguém de castigo ali e falar, não, vou colocar alguém para tomar conta da minha auditoria, fazer um monitoramento. A gente tem dois problemas aí. Primeiro, é depois vai ter que tratar dessa pessoa, porque ela não vai ter tempo ali de acompanhar a quantidade de logs que passam em um servidor, não estamos nem falando de um ambiente grande. Imagina um ambiente em produção com 10, 15 servidores, que é geralmente o que a maioria, a média aí das empresas tem um ambiente aí, um banco de dados, um ambiente de aplicação, enfim, tudo isso, um firewall passando informação. Então, você começa a colocar outras, com o próprio nome do filme, né, no caso, você acaba gerando ali uma forma que o ser humano não tem como acompanhar. Então, a importância desses pontos levantados sobre auditar, avisar quando tem alguma coisa de diferente, alguma coisa desviou do padrão, né? Aí a gente está falando de inteligência já, de te avisar e falar, olha, o Tony Mara aqui, ele tem um fuso horário meio estranho aqui, hein? A gente trabalha das 9 às 6 e às 8 da noite ele logou em 5 servidores ao mesmo tempo. É um comportamento que não está dando muito certo. Ou, por exemplo, né? Quantidade de arquivos abertos por dia durante tal horário é normal ter, mas por que depois do expediente teve um crescimento aí exponencial aí 10 vezes? É algo que a gente precisa dar uma buscada aí e entender. Mas onde e como o ser humano vai conseguir uma proeza dessa? Sozinho ele não vai conseguir, porque quando a gente estiver olhando para um lado, tá ali. E a gente nem falou ainda do ponto final. Ele vai estar olhando, mas e na hora dele gerar esse relatório? Aí, quando ele for gerar o relatório, realmente está na autópsia. Ele está mostrando ali a foto do corpo estendido ali na mesa e o resto, qual que foi a causa? A gente não sabe de onde que veio. E ainda, antes de eu entrar nesse tópico, a gente fala muito hoje aí de ransomware, de ataques, um arquivo que é criptografado. Então, quanto mais rápido a gente tiver a tomada de ação, aí tem até uma frase de um amigo, que eu adaptei ela para esse momento, que ele falava que a gente tinha duas certezas na vida. Né? Que uma era que o data center ia parar e a outra que o coração ia parar. Isso são as duas certezas que a gente tem na vida. Se o coração vai parar. Isso você sabe que um momento ou outro você vai ter uma parada do coração, vai morrer, enfim. E a outra é que a gente está na área de TI, visto recentemente, não muito longe, o que aconteceu com uma ação que foi quase a mesma coisa que o coração parar aí de uma empresa por conta, teve uma falhada ali, né? Conseguiram reanimar. Eu adaptei isso aí por conta de um ponto. O coração vai parar realmente. Só que se a gente tiver um tempo rápido, de ação rápida, de reanimar, a gente pode ressuscitar essa pessoa, né, o sistema, o que seja, e ainda reduzir a probabilidade de sequelas, né? Porque quanto mais tempo você demora, mais sequelas você deixa, e aí a gente acaba tendo até a possibilidade de não conseguir reanimar mais. Então, quanto antes a tomada de ação for realizada, maior é a sua chance de ter sucesso e reduzir, né, o risco aí com relação a problemas. Então, aí para esse caso, vai mostrar aqui uma outra solução que vai ajudar a turma aí também. Quando vocês visualizarem, peço que, por gentileza, confirme aí no chat. Vocês estão conseguindo visualizar a interface aqui do Audit Plus? Beleza. Então tá bom. E aí aqui no AD Audit, a gente está falando de Active Directory, né, agora há pouco. Agora a gente vai falar aqui sobre o complemento, né, a parte de auditoria. Então, eu já consigo ter aqui no dashboard as informações sobre um ponto importante. Falha de logon de usuários. E aí a gente vê aqui, por exemplo, 6 eventos com o usuário A. Primeira pergunta, tem esse usuário A no meu ambiente? Essa é uma pergunta que eu me fiz quando tentei olhar aqui para o meu ambiente. Falei, usuário A, usuário T, usuário false?
estranho isso aqui, hein? Tá, como diria alguns aí, tá esquisito esse negócio aqui. Então, assim, a gente já consegue ter uma outra visão que não é aquela auditoria em si, mas a gente está pegando uma possível tentativa de ataque no nosso ambiente, alguém tentando logar com vários usuários. Aí, se a gente entrar nos GitHub da vida na internet que hoje tem, que antigamente era só mato, né? Eu lembro que você tinha que desenvolver essas encrencas aí, e o pessoal meio que cansava, falando, não vou fazer nada, não, porque dá trabalho. Mas hoje você entra na internet ali, você entra no GitHub, coloca as palavras-chave ali e te vem um universo de possibilidades de ferramentas aí para ataque e tudo mais. Então a gente vê aqui uma possível tentativa de acesso. Então tem algum robozinho ali tentando fazer acesso no nosso ambiente. E aí a pergunta, né? Será que se eu for receber uma quantidade de tentativas, aí 6 tentativas de do mesmo usuário num espaço de 1 minuto, eu não tenho que ser alertado? Então, a gente já começa a ter algumas visões dentro do nosso ambiente, né, que já geram informações, né? Aqui como essa questão de falha de logon. Outro ponto importante, pico de logon na rede, né, o horário que tem o maior pico de acesso. Então a gente consegue ter aqui, ver o horário que o pessoal tá logando, até para uma tomada de informação que não tem nada a ver com a auditoria, mas, por exemplo, vou implementar um patch de segurança no meu ambiente. Vou agendar para fazer no mesmo horário que está todo mundo logando? Vou sobrecarregar a minha rede. Então, assim, a gente consegue ter outros pontos aqui de apoio também. E outras informações sobre, por exemplo, alterações em contas que foram modificadas. Então, veja que aqui eu só estou olhando o gráfico, isso aqui é em tempo real. Ele vai ficar rodando ali conforme acontecer, a gente vai ter essas informações. Então, você sabe, começou o jogo, você já está sabendo que houve aqui uma mudança de grupo, a conta, criaram 2 contas. Opa, vamos ver aqui as contas. Tem uma conta estranha aí, ó. Foi criada. Então, já tem a informação em tempo real ali do que foi realizado no ambiente. Então, já consigo ver as informações. E quem que foi que fez a criação, né? O horário, qual que foi o domain controller, a descrição, né? Então a gente começa já a explorar outras informações sobre erros de acesso. Foi a senha. Então tem aqui, provavelmente o usuário aí da vida não colocou a senha certa, foi colocando aqui as credenciais para tentar logar em um servidor, qual que é o IP desse servidor, e deu erro aqui da senha. Já consigo ter uma rastreabilidade de onde partiu esse acesso, até para saber se realmente é um IP, né, conhecido, é alguma coisa conhecida, ou se, né, estamos sob ataque. Então, a gente vê aqui, e ao lado, né, a gente já tem aqui informações já dos alertas recentes, que a ferramenta permite. A conexão caiu. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo alto e claro, Tony Mar. Estão conseguindo me ouvir? Também. Eu só estou te ouvindo. Agora estou te vendo também. Então, beleza. Deu uma travada aqui, não voltou a câmera. Então, beleza. A apresentação continua visível, né? Normal. A minha conexão está um pouco ruim aqui. O Tony Mar. A minha conexão ela está um pouco ruim, aí o sistema já fez o switch aqui para desligar a câmera para não pesar muito aqui e não ficar fora. Entrou na redundância. Daqui a pouco ela volta aí se a conexão melhorar. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Então a gente tem aqui alertas recentes sobre o que foi feito. Então eu posso configurar aqui e ter visualizações. E aí eu posso criar alertas para facilitar a minha vida. Então eu posso criar um novo profile aqui com base em alguns relatórios que a ferramenta já possui.
né? Então, eu posso criar aqui um relatório específico para replay ataque, se foi detectado, questão de grupos especiais, que foi associado a novos logins. Então, a gente consegue criar aqui uma série de informações, por exemplo, de usuários criados. Acho que eu já tenho um desse aqui, deixa eu só checar aqui. Aqui, usuário criado. Já tenho um aqui. Então, eu já tenho essa informação, deixa eu modificar ele para facilitar. Então, eu tenho um relatório aqui, eu tenho as informações, eu posso criar até um threshold, né, em cima dele. Então, se eu tiver aí 10 eventos de criação de usuário em um intervalo de 5 minutos, né, pelo mesmo usuário, ele dispara um alerta para informar. Então, opa, nesse período aí de 10 minutos, não é, né, meu threshold aqui está informando o que está acontecendo. E aí eu posso ativar ações, notificar por e-mail, com SMS, ou até fazer um script de remediação, né? Quem que é esse usuário que está criando tanto usuário no ambiente? Posso fazer uma chamada aqui no script para bloquear essa conta, falar, amigo, né, que vontade foi essa que você teve hoje de criar tantos usuários no ambiente aí, se estiver fora do padrão, né? Então a gente consegue criar esse tipo de alertas. A gente pode ter vários alertas aqui configurados, até a questão, né, já voltando à parte de LGPD também, então a gente pode vir aqui e ter uma política, por exemplo, de alerta relacionada à falha de acesso à leitura de arquivos. Pode ser alguém que não deveria e está tentando fazer acesso a um compartilhamento de dados sensíveis. Então, por que essa pessoa está conseguindo fazer o acesso a uma pasta, porém não ao arquivo, mas chegou a um determinado momento, a um determinado ponto. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Tá normal, tá, Tolimar? Tá ouvindo? A apresentação está passando normal, né? Normal. Tá, legal. Então, aí eu consigo fazer essas atividades, esses alertas, para já remediar possíveis ataques também aqui. Se tiver alguma coisa errada, eu ter essa informação. E aí, Léo, você tinha comentado a questão da análise de comportamento. E aí a gente tem aqui na parte de analytics atividades não usuais, né, que são aí por tipo. Então a gente consegue ver aqui por ações, por exemplo, por usuários. Então, as atividades dos últimos 30 dias. O número, por exemplo, nesse caso do Administrator, gerenciamento de contas de usuário. A gente tem várias informações aqui, a gente pode adicionar outras colunas, aqui também no caso, remover o que a gente precisar, para ter essa visibilidade, né, por servidor. Então a gente consegue ver todas as informações, por exemplo aqui, o administrador, a hora de atividade das 11 da noite até o meio-dia, o horário, a data que foi feita aqui no dia 7 de setembro, a parte de criação de usuários, e aqui a mensagem, mais de 10, aqui 10 ou mais ações relacionadas ao usuário. Então ele já mostra que o usual fica em 3, né, e foi calculado 10. Então já tem esse desvio do comportamento do usuário com relação ao gerenciamento aí nesse caso. E aí a gente tem outras atividades, né? Aí por host, né, o usuário por tempo, então a gente vai começar a ter vários relatórios aqui, a questão e outras informações aqui de atividades por horário, então o administrador aqui fazendo as ações, a gente consegue verificar tudo que foi realizado, a questão de processos, comportamentos normais aqui também. A gente consegue ter ações aqui bem importantes para exibir, né? Então, essa parte de relatórios de auditoria, tanto para a AD quanto para a Azure, são bem importantes para a tomada de decisão. E aí, um ponto aqui, fugindo aqui da curva, né, desse assunto, é com relação
ao gerenciamento de arquivos também, né, de auditoria de arquivos. Então, a gente consegue gerar relatórios, por exemplo, e saber quem que deu um copy-paste, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no caso, não, de um usuário que deu um copy-paste em um arquivo e copiou para um outro local. Pode acontecer isso? Pode. Então, a gente consegue fazer essa auditoria, ver as informações do nosso ambiente e tomar uma ação, criar uma estratégia, né? Relatórios aqui também, com relação à mudança de arquivos, vamos ver o que a gente tem aqui nos 6 meses, o compartilhamento que eu tenho, o que foi modificado. O Tony Então, Mar, tudo isso a gente consegue saber. as ações que você está fazendo aí na tela, o pessoal também está comentando, e eu percebo aqui, nós não estamos enxergando a mudança e as transições de tela, tá? Deixa eu voltar aqui. Tony Mar, eu tenho mais 8 minutos, hein? Fique tranquilo que a gente vai chegar até lá. Aí a gente já está fechando aqui o assunto. Então, a gente consegue tomar as ações, aqui nesse caso, agora todo mundo está vendo aí, né? Agora sim. Vai bacana. Então, por exemplo, num arquivo modificado, a gente consegue saber de onde partiu essa tentativa. A gente consegue fazer todo esse ciclo do gerenciamento de identidade, tanto pelo usuário, saber o caminho que ele está fazendo, por servidores também. E aí, aqui, para a gente encerrar, é a questão do PowerShell. Muita gente acredita, né, tem aquela ilusão, né, aquele mito, que um usuário comum não traz perigo internamente. Mas muitos esquecem que um simples usuário, lá, um domain user, pode executar um PowerShell, pode fazer uma série de ações, e a gente consegue fazer aqui a auditoria dos processos do PowerShell também, para ter as informações. Então, a gente consegue ver o script. Não sei se você está mostrando alguma coisa de PowerShell, mas a tela não mudou e não entrou nessa opção, tá? Então, vou voltar aqui, porque esse aqui é o grande final para a gente encerrar. Agora vai. A gente já sabe que esse horário fica meio pesado na internet aqui já, hein? E eu não estou no Netflix e nem nada, hein? Tá normal, nem no Facebook. Agora está aparecendo, né? Está com um telinha de pop-up de Script Data. Perfeito. Então, aqui, eu explorei aqui um dos logs que eu tenho aqui de auditoria e eu consigo ver o comando do script, né, do PowerShell, que foi realizado. Então, a gente consegue, através da ferramenta, ter esse recorte de todos os passos, né, com relação ao gerenciamento de identidade, não só dos passos visíveis, vamos dizer assim, com relação a permissões, e também há ações que muitas vezes, né, a gente não tem como deixar alguém que guarda atrás de um usuário para ver se depois do horário, ainda mais trabalhando em home office, como a gente está nesse, não sei se final da pandemia ou não, enfim, nesse momento da pandemia, uma galera trabalhando de home office, se o cara está executando fora do horário, está certo ou não, ou foge do padrão. Então, aqui, para hoje, né, o que a gente tinha que apresentar para vocês. Bom, pessoal, como todo mundo aí ficou sem perguntas, guardou as perguntas, a gente já encerra aqui para liberar, quem sabe da agenda aí que tem aula hoje já, né? Ou ainda tem, ainda mais tarde eu tenho lá no MBA da FIAP. Então, tá certo. Disciplina de Cybersecurity e Direito Digital. Então, para se preparar para a aula aí, agradecer novamente, dessa vez sem o meu áudio aqui, sem meu vídeo, desculpa, e a gente vai se falando. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado a todos que participaram com a gente dessa sessão às 5 horas para fazer um teste aí, ver como é que funciona para todo mundo. Agora, quem quiser já emenda aí o Happy Hour e a gente vai continuar por aqui preparando mais conteúdo para todos. Obrigado a todos, se cuidem e se vacinem aí para a gente já sair dessa em breve e voltar para os eventos presenciais. Um abraço a todo mundo. Lá, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.